Bom, nós vamos dar continuidade hoje sobre o nosso CPO, e eu gostaria que vocês pegassem a Bíblia de vocês. Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Esse texto que nós iremos examinar a partir de agora, ele é de suma importância, porque a epístola de Timóteo, as duas cartas de Timóteo, tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, isso, 1 Timóteo capítulo 3, tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, trata-se de uma carta em que o apóstolo Paulo está orientando um jovem pastor, Timóteo, que está pastoreando a igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. E Timóteo, ele tem vou chamar assim, tá? Ele tem um agravante. Qual é o agravante de Timóteo? A sua idade. Ele aqui nesse momento, ele está com 20 anos de idade. Timóteo é um jovem pastor solteiro, ainda tem essa. E Paulo vê uma qualidade acima da média, porque assim, por mais que eu tenha utilizado a palavra agravante para jovem, isso não quer dizer que Timóteo estaria incapacitado de ser pastor. O problema não é a juventude, o problema é a idoneidade. Lembrando que juventude e idoneidade, o que é idoneidade? Uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem uma conduta louvável. Então, essa idoneidade independe de idade, porque se você for analisar, você vai ver pessoas mais velhas que não têm caráter, por exemplo, e pessoas novas que parece que são adultas. Então, independe da idade. Porém, tem um agravante, por quê? Porque a idade limita a experiência. É óbvio que para se adquirir a experiência, você precisa ter tempo. Quem concorda comigo? Para você exercer determinada função e ter uma experiência, você precisa de tempo para estar ali exercendo aquele ofício. Então, nesse ponto, Timóteo precisava amadurecer. E como ele era responsável por uma igreja que comportava várias igrejas na cidade de Éfeso, Timóteo estava encontrando uma dificuldade de eleger novos obreiros. É uma responsabilidade grande você eleger obreiros. Por quê? Porque dependendo da escolha, ou você pode estar acertando, ou você pode estar trazendo um problema para a igreja. Ou você soma, ou você cria problema, dependendo da escolha. Então, nesse ponto, Paulo escreve tanto 1 Timóteo quanto 2 Timóteo para orientar esse pastor na escolha dos obreiros. Aí entra em cena o texto que eu pedi para que você abrisse, né? Você aí de casa pode estar também acompanhando conosco. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Olha só, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Deixa eu parar para uma pausa aqui. Esse texto aqui eu acho que eu já comentei com vocês aqui, né? A palavra episcopado, eu vou até repetir de novo. Episcopado, episcopado, vem do grego episcopos,
pós, que quer dizer ministério barra serviço. Episcopós, aqui é um K, tá, gente? K. Episcopós. Então, a palavra episcopado vem do grego episkopos, que quer dizer ministério, serviço. Então eu entendo que Paulo está dizendo assim para Timóteo: Timóteo, essa é uma palavra fiel e verdadeira, ou seja, a verdade naquilo que eu vou te dizer. Aquele que deseja o episcopado, ou deseja entrar no ministério, excelente obra deseja. Veja bem, não há nada de errado você desejar entrar no ministério. E quando eu digo ministério, eu não estou falando só na igreja, mas no ministério da obra de Deus. Não há nada de errado você querer. A grande questão de tudo, observe isso aqui, gente. A grande questão de tudo é coincidir aquilo que você quer fazer no ministério com aquilo que Deus quer que você faça no ministério. Porque, veja bem, pode ser que o seu desejo, por exemplo, seja ser uma pregadora, um pregador da palavra de Deus. Não há nada de errado você desejar ser uma pregadora ou um pregador. Porém, eu preciso entender se é isso que Deus quer para o meu ministério. Pois não. Mas assim, Jesus não deixou de pregar o evangelho? Sim. Nesse caso está falando na igreja, pregar a igreja, não os povos. Não, diferente. Quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, esse ide aí, foi até bom você ter colocado dessa forma, porque a palavra ide, vou até colocar aqui, ó, em Marcos 16:15, a palavra ide, nesse texto, quando você vai para o original em que a Bíblia foi escrita, veja, a Bíblia ela não contém erros. Se houver algum erro ou exagero, ou não há a elaboração da ideia do texto bíblico, aí trata-se de erro de tradução. Só para vocês terem uma ideia, por que às vezes eu fico falando no original grego, no original hebraico? A Bíblia que vocês têm em mãos, a princípio, o original dela é o hebraico, olha só, o hebraico, aramaico, o grego, o latim, o alemão, o inglês e por fim, português. Qual é o segundo aí, pastor? Segundo? Hebraico, aramaico, grego, latim, alemão, inglês e português. Então, essa Bíblia que você está em mãos, vou fazer uma pergunta clássica. Essa aqui é aula de introdução bíblica, tá? Ou bibliologia. Aquilo que está escrito em hebraico no original, será ou terá o mesmo sentido que em português? Sim ou não? Sim. O mesmo sentido? Nem sempre. Porque veja bem, eu estou falando de hebraico, essa é a sequência: hebraico, aramaico, grego, latim, alemão, inglês, e aqui tem o português de Portugal e depois o português, o nosso idioma. A palavra que está aqui, ela vai chegar no mesmo sentido que está aqui? Nem sempre. Por isso, por exemplo, vou te dar um exemplo. A palavra ide em Marcos 16:15, ela, quando ela no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento que foi escrito em grego, ela no original, ela traz a ideia, ela vem escrita assim, indo, e não ide,
que em português está ide. Por exemplo, se eu pedir para você ir até aquela porta, pegar um copo com água para mim e trazer, você vai? Você vai até lá a porta, vai até o bebedouro e me traz a água e senta no seu lugar. Você foi, ide. Quando eu vou para o original, vem indo. Isso traz a ideia de continuidade, diferente do id. Se eu te der a ordem para você ir até ali e voltar, você vai e volta. Mas o indo é por onde você passar, você continua pregando o evangelho. Exatamente, é diferente. Então veja bem, aquilo que você colocou, quando Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, isso é uma ordem para todos. E pregar ou anunciar o evangelho independe de palavras, nesse texto. Porque a ideia que tem aqui é, a pregação do evangelho deve ser pregada pelo comportamento, e não somente por palavras. Por palavras e pelo comportamento. A gente gosta muito do termo adoração, né? Vamos adorar a Deus. Deus, Ele quer receber a nossa adoração. Mas se você pegar, por exemplo, a raiz da palavra adoração, por exemplo, em hebraico, é uma palavra chamada de itawa. Essa palavrinha aqui, ó. Itawa em hebraico. E itawa em hebraico quer dizer conduta, comportamento. Então adoração não é aquela pessoa que canta na igreja. Ali é um complemento da adoração. Adorar a Deus não é estar com o microfone na mão. Adorar a Deus é conduta, comportamento. Eu não sei se você já percebeu, Deus não procura adoração na Bíblia. Deus procura adorador. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse caso, nesse exemplo que você citou, ide por todo mundo e pregai ou anunciar o evangelho, é para todos. E aqui não precisa ter um ofício ou dom da pregação. A sua vida, o seu comportamento. Vou fazer uma pergunta aqui bem espiritual, tá? Se eu procurar lá o teu vizinho agora, se eu for lá no teu vizinho agora e perguntar para ele como é você como cristão, o que ele responderia para mim? Fala nada, tá? Então, o nosso comportamento fala muito mais alto do que as nossas vozes. Tem um grande pensador que ele deu uma célebre declaração dizendo o seguinte: pregue o evangelho, se possível use palavras. Pregue o evangelho, se necessário use palavras. Ele está dizendo o seguinte: pregar o evangelho é com a vida, com a conduta, com o seu jeito de ser. Quando houver necessidade, você fale, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz nos seus escritos, nos seus livros, que nós devemos pregar o evangelho não apenas aos ouvidos, mas também aos olhos daqueles que nos veem. É totalmente diferente. Então vamos lá. Então, o nosso comportamento fala mais alto do que palavras, né? Um outro pensador, um grande teólogo, ele diz o seguinte: suas palavras, aliás, seu comportamento fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz, ainda que grite no microfone. A linguagem corporal fala muito mais alto. Então, nesse caso, pregar aqui é com a conduta. Mas em se tratando de dom, de ministério, às vezes você pode desejar ser um pregador, mas Deus te quer apenas como diácono. E aí? Você vai ficar com birra de Deus? Você pode pregar. Pregar, gente, não é difícil. Você precisa de duas coisas: primeiro, dom, e segundo, estudar. Você pode não ter o dom de pregar, mas se você estudar, você pode até pregar. É diferente, né? Você pode aprender a pregar,
mas quem tem o dom já nasce com ele. É diferente. Quem aqui já teve aquela sensação de você estar ouvindo o pregador e dizer: meu Deus, da onde que ele tirou isso? Dom. É diferente. É diferente. Mas como saber se a gente tem um dom ou não de pregar? Pela sua desenvoltura e habilidade com as escrituras. A partir do momento em que você se descobre como uma pregadora, por exemplo, você tem esse dom, diferentemente de quem está aprendendo. Quem tem esse dom, a sensação que dá é que para ele fica mais fácil pregar do que aquele que está estudando. É diferente. Pela percepção, a pessoa já nasce com aquele desejo. Como que descobrir que eu tenho dom? Por exemplo, se você gosta de ficar na porta, automaticamente já está sendo aflorada aí um diácono ou uma diaconisa. Se você gosta de auxiliar o pastor, já tem aí uma percepção de um presbítero. Se você gosta de pregar a palavra, nós já estamos aí vendo o evangelista. Então, para saber se você tem um dom ou não, basta você, mesmo antes de ser consagrado, saber se você tem habilidade ou gosto para alguma coisa dentro da igreja. Ali já tem um indicativo, Deus já está mostrando qual é o seu dom. Eu tenho uma dúvida. Pois não. Até te cortar. E quando Deus fala para você que você gosta de fazer algo, mas Deus fala para você que Ele não te chamou para aquilo. Mas Ele fala para você na sua cara que Ele não te chamou para aquilo. Aí nós temos dois questionamentos. Primeiro, isso não quer dizer que você deva parar de fazer aquilo que você gosta, mas a vontade de Deus é você exercer outra coisa. É igual eu, pastor. É igual eu gosto de louvar, mas a minha voz é uma derrota. Eu também. Gostaria de saber cantar. O meu sonho era pregar e cantar, mas não dá. Pois não, filho. Um dos sinais na leitura bíblica, conforme você vai lendo, Sim. o Espírito Santo vai te revelando e ali você vai entendendo que você tem um dom. Sim. Isso que eu ia falar agora. Sim. À medida que você pega gosto pela leitura, faz pesquisa, a sensação que dá é que o Espírito Santo está olhando para você: poxa, ela tem esse desejo, vou dar esse dom para ela. Então, isso pode ser um mecanismo que Deus esteja utilizando, indicando: olha, esse dom. Tá? Vamos voltar ao texto? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Então vamos lá. Repetindo, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado vem de episcopos, quer dizer ministério, serviço, excelente obra deseja. Aí a continuidade, Paulo dizendo para Timóteo: convém, Timóteo, pois que o bispo. E o interessante, gente, veja bem, a palavra bispo aí, a palavra bispo, a palavra bispo aí é presbíteros, que é a mesma coisa que em português presbíteros. Aí você pode imaginar o seguinte: poxa vida, por que tem tanto presidente de ministério que quer ser chamado de bispo e não de pastor? Porque a ideia que se tem é de que pastor é acima de presbítero, sim ou não? Essa é a ideia. Mas se você pegar bem, a palavra bispo, que quer dizer presbítero, e presbítero significa superintendente. Então vamos lá. Palavra bispo e presbítero é a mesma coisa e significa superintendente, auxiliar. Isso quer dizer que o bispo, ele é um administrador, um superintendente, é aquele que está a serviço para auxiliar. Então não há nada de errado de um líder querer ser chamado de bispo. Se ele era pastor, ele quer ser chamado de bispo, não há nada de errado. O problema é ser chamado de apóstolo ou apóstola. E aí você não vai encontrar isso na Bíblia. Nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos chegar lá, calma. Aí que tá. Tudo que estava falando. Aí, que Jesus quando não era 12 apóstolos? Sim, mas só O grande problema é que os apóstolos escolhidos por Cristo
tinha credenciais, os demais não. Nós vamos chegar lá, eu vou trazer essa aula só explicando por que a Bíblia não fala de apóstolo depois ou acima dos 12. Mas também não há nada de errado de alguém se auto-intitular apóstolo. Porém, apóstolo como aqueles 12 não existe. Não existe. Eu acredito que é mais uma questão de ego alguém se autodenominar apóstolo do que qualquer outra coisa. Porque a sensação que tem é o seguinte: eu sou apóstolo. Traz a ideia de que eu estou acima do bispo, acima do pastor, acima do reverendo, eu sou apóstolo. E aí, se você for para a Bíblia, não há mais apóstolo como os apóstolos bíblicos. Eu já vi até gente sendo coroada rei da igreja. Sim, tem uma igreja no Nordeste que o cidadão estava sendo ungido por um pastor e ele estava todo vestido de rei, com um manto vermelho, na hora da consagração derramaram um litro de óleo na cabeça dele, colocaram uma coroa e ele ali sendo coroado ao rei da igreja. E o pessoal pulando no mistério. Eu também vi um outro vídeo que me mandaram, um cidadão sendo ungido a arcanjo da igreja. Jesus! Pois não. Depois dos 10 anos para cá, muitas igrejas chamam de igreja apostólica. E muito disso aí colocam bispo e apóstolo. E eles colocam pastores Em segundo plano. porque eu já participei de uma igreja apostólica. Sim. Já fui consagrado a pastor numa igreja apostólica, mas eu fiquei como se fosse um diácono presbítero. Meu Deus. Bom, vamos lá. Essas igrejas neopentecostais, que são essas igrejas que adotam a nomenclatura igreja apostólica, não há nada de errado de uma igreja ser chamada de apostólica. Todas as igrejas evangélicas, elas são apostólicas. Por que são apostólicas? Porque seguem aquilo que os apóstolos ensinaram, né? Se você pegar Atos 2:42, está lá que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração e no partir do pão. Se uma igreja segue esse princípio de oração, de partir o pão, de comunhão, ela é uma igreja apostólica. Se ela crê nos sinais, nos dons espirituais, ela é uma igreja apostólica. Isso não muda em nada, né? O que muda lá é na placa da igreja. Agora, em se tratando de apostolar, ou melhor, apóstolo, ou bispo, ou bispa, a questão do bispo não tem nada de errado, né? Agora, a questão do apóstolo, ela é complicada, por quê? Vamos lá, vou entrar no assunto já, né? Vamos lá. Se você pegar, biblicamente falando, no Novo Testamento, qual era a condição para alguém ser ou se tornar um apóstolo? Por exemplo, Paulo, ele teve uma certa resistência contra o seu apostolado, porque os judeus não aceitavam Paulo como apóstolo. Você vai ver isso na Epístola aos Gálatas. Por que eles não acreditavam que Paulo era um apóstolo? Porque o grupo de apóstolo era aquele grupo dos 12. E para ser um apóstolo de Cristo, os requisitos, segundo o Novo Testamento, era ter andado com Jesus pessoalmente. Aí já cai por terra, né? É mesmo? Segundo, realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Tem. Terceiro, ter visto Cristo ressuscitado. Por isso que Paulo, ele é contestado. Por quê? Porque Paulo não faz parte do grupo dos 12. E Paulo, ele vai defender o seu apostolado, porque Paulo preenche esses requisitos. Paulo operou milagres que Jesus realizou. Paulo viu Jesus ressuscitado em caminho de Damasco. Então ele foi um apóstolo, o 13º apóstolo. Os demais apóstolos, veja bem, não há nada errado em uma pessoa querer ser chamada de apóstolo, porque se você pegar pelo significado da palavra apóstolo, a palavra apóstolo significa um enviado, um embaixador. Resumindo, um apóstolo é alguém que funda a igreja, é alguém que é o embaixador do evangelho.
Se você pegar por esse ponto de vista, não há nada de errado de alguém querer ser chamado de apóstolo. Mas apóstolo, como os apóstolos de Cristo, não há possibilidade. Não existe. Não existe. Agora, a grande maioria, eu não estou dizendo de todos, mas a grande maioria que quer ser chamado de apóstolo, isso aí está mais envolvido a questão do ego. Por que não ser pastor? Qual é o problema? Porque um apóstolo como esses e um pastor é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aí que está, como você mesmo citou, eu até imagino qual seja a denominação, não precisa citar. Um pastor estava inferior ao apóstolo. Se você pegar pela Bíblia, os dois são no mesmo patamar. Você entendeu? Essa foi a dúvida. Bom, então vamos lá. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aqui, viu gente, no versículo 2, a palavra bispo pode colocar aqui obreiro, diácono, presbítero, oficial, líder de departamento, líder de louvor. Estou falando de obreiro. Veja bem o que Paulo vai dizer. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. E aí, a palavra irrepreensível significa aquele que não é digno de ser repreendido. Ou seja, que tem uma boa conduta. Alguém olha para ele e não vê mancha no caráter. Ele está falando, um obreiro não pode ser digno de ser repreendido. A partir do momento, gente, que um obreiro passa a ser repreendido, ele perde todas as características ou todas as funções para exercer o ministério. Tente imaginar um obreiro que alguém precisa estar sempre repreendendo ele. Não tem como, perde credibilidade. Perde credibilidade. Veja bem, você como obreiro, você pode fazer 99 coisas certas. Se você fizer uma coisa errada, você será chamado por aquela coisa errada que você fez. E aí, para você juntar os cacos e tentar voltar ao estado original, gente, é aquela tal história. Um cristal quebrado, por mais que colhe os pedaços, já não é a mesma coisa. O grande problema é que todo obreiro tem que zelar pela honra. Você tem que zelar pela sua honra. Lembra da primeira aula? Eu sempre venho batendo nessa tecla. Você não é normal. Você não será mais normal. Você é alguém que é referência. Então a sua honra não pode ser manchada. Então, por favor, zele pela sua honra. Alguém pode diminuir? Que eu tô com frio, meu pé tá gelado aqui. Pastora? Estamos congelando. Tá aí? Estamos congelando. Bom, vamos lá, continuando. Ó, convém que o bispo seja irrepreensido. Aqui, ó, o maior desafio de todos aqui: marido de uma mulher só. Vamos lá, gente. Pega mal ou não pega mal um obreiro, um pastor está no segundo, no terceiro casamento? Sim. Casamento para um obreiro é um só. Eu não vou nem entrar na questão do divórcio, porque é uma discussão que duraria a aula toda, né? Poderia estar trazendo até uma explicação para os obreiros divorciados, porque veja bem, nem todo caso é todo caso. Há a possibilidade, sim, de uma pessoa ser obreiro da casa do Senhor, divorciado, estando no segundo casamento, dependendo das condições do primeiro casamento. Não há nada de errado. A gente tem que perder esse preconceito de um obreiro não pode ser obreiro porque ou ele é divorciado ou está no segundo casamento. Depende das condições do primeiro, mas via de regra tem que ser marido de uma mulher só ou mulher de um único marido. Continuando. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho,
não espancador. Isso aqui, ó, é aquele que na igreja é o cordeiro, mas em casa é o leão. Espancador é o valentão, né? Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aqui tem que ser dizimista. Obreiro tem que ser dizimista. Por quê? Porque ele não pode ser avarento. Pode ser o quê, pastor? Avarento. O que é avarento? Avarento é uma pessoa que é apegada ao dinheiro. Ah, tá. Não pode ser avarento. Então, Paulo está ensinando para Timóteo na escolha dos obreiros. Os obreiros têm que ser ofertantes e dizimistas. Gente, isso é uma verdade absoluta. Mas tem muitos que não são, né? Tem muitos, alguns que não são. Muitos, pastor. Exato. Mas se você não tem por hábito dar o dízimo, começa a rever esse conceito. O dízimo é bíblico. O dízimo, aliás, quem está na linha de frente, o pelotão tem que ser o exemplo das ovelhas. Eu sei que as pessoas, quando se convertem, largam o cigarro, alguns largam a amante, largam a bebida, largam a prostituição, largam a pornografia. Mas eu não sei se você já prestou atenção que a única parte do corpo que é a última a se converter é o bolso. Falar de dinheiro é um desafio. Por quê? Porque nós estamos assistindo escândalos financeiros dentro das igrejas. Pastores ostentando uma vida de luxo, enquanto a ovelha padecendo necessidade ou até mesmo pagando aluguel. Exatamente. Mas a gente tem que primeiro obedecer a Deus e a sua palavra e entender que dízimo é uma questão de fé. Dízimo não é outra coisa senão uma questão de fé. E outra coisa, tem demônio que sai com uma oração, tem demônio que sai com jejum, mas existem demônios que só saem dando dinheiro. Porque se você ler Malaquias capítulo 3, o próprio Deus vai dizer assim: olha, eu repreenderei o devorador. É por isso que às vezes o salário não rende. Não dá pra nada, é isso mesmo. Eu já ouvi falar que é o próprio Deus que permite que esses demônios entram dentro do... Porque eles são demônios da nossa casa, né, basicamente? Sim, eles são chamados demônios íntimos, né? São os demônios que eles se achegam, porque a gente vigia na oração, vigia no jejum, mas não vigia no dízimo. Aí não adianta, né? o demônio está lá, íntimo. Ele vai minar todas as suas fontes financeiras. Por quê? Porque a única coisa que tira ele de perto de você é o dízimo. Pastor, eu vou fazer 8 anos, né, que eu estou na igreja, né? Desde quando eu entrei na igreja, eu entendi que tem que dizimar. Quando foi 2 anos atrás, eu fiquei 2 meses sem dizimar. 2. O devorador entrou de uma tal maneira que a minha filha falou assim: mãe, você está dizimando, por isso está acontecendo. Eu falei: nunca mais. Eu fiz a prova viva, viu? Deus é um Deus, de acordo com isso, de acordo com o seu testemunho, Deus é um Deus que não deixa nada devendo para ninguém. Se você colabora e demonstra sua fé, e eu tenho que entender o seguinte, que dízimo não é resto, dízimo é uma primícia. Dízimo é primícia. A primeira coisa, o primeiro compromisso financeiro. Eu nunca vi um dizimista fiel passar necessidade, a não ser com uma permissão de Deus para um período, mas em detrimento. Eu não estou falando de riqueza, tá, gente? Eu estou falando de bem-estar, de não faltar o pão de cada dia, de não faltar a roupa, de não faltar aqueles 90% para você pagar as suas contas. Todo dizimista fiel, você pode perguntar para qualquer um. Deus nunca deixou faltar nada. Eu sou prova viva disso. Ele não deixa mesmo. Então, se tem alguém aqui que ainda não conseguiu dar o dízimo, você é obreiro.
Aí não adianta qualquer dia que você tiver oportunidade de tentar falar de fé aqui, Dízimo nem fala. se você não dá o dízimo. É. Então, o obreiro não pode ser avarento, né? Versículo 4: que governe bem a sua própria casa. Gente, todos aqueles que são linhas de frente têm a tendência de querer resolver o problema dos outros, e isso é super natural. Você é um obreiro ou uma obreira, ou você está a caminho do ministério, automaticamente as pessoas vão te procurar para pedir ajuda. Só que tem um detalhe: não adianta querer resolver o problema da casa dos outros, sendo que você não consegue administrar a sua casa. Gente, não vale a pena tentar construir uma carreira ministerial em detrimento da destruição da sua casa. Que governe bem a sua casa, olha só, tendo seus filhos em sujeição com toda a moléstia. E aqui é um grande desafio, né? Parece que os jovens que mais dão problemas dentro de uma igreja é filho de pastor e filho de obreiro, porque o diabo investe pesado. Porque se de repente um filho de um obreiro ou um filho de um pastor causa um escândalo, o escândalo não vai para o filho, Vai para os pais. vai para o pastor. Por quê? Alguém vai dizer: aí o pastor fica querendo ensinar a igreja a cuidar dos nossos filhos, e o filho dele não é exemplo, ou a filha dele não é exemplo. E por incrível que pareça, o diabo investe pesado na vida dos nossos filhos, porque nós somos linha de frente, e qualquer coisa que o diabo puder ter êxito para arranhar a nossa imagem, ele vai fazer. Eu vou dar um conselho, tá? Vou dar um conselho para vocês. Se no decorrer da sua caminhada ministerial, por alguma razão, o seu filho esteja causando problema e você se sinta incapaz de estar na obra de Deus, tendo esse problema dentro de casa, e decidir se afastar um pouquinho para tratar do problema, não faça isso. É pior. Ah, pastor, pastora, eu vou me afastar porque eu estou com problema em casa, preciso resolver o problema da minha... Não faça isso. É isso que o diabo quer que você faça. É que eu vejo mais. Exatamente. É que eu vejo Aí mais. que você busque mais, que você ore mais, faça mais a obra de Deus. Bom? Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não me adianta chegar aqui, encher a boca, estou fazendo a obra de Deus. E a sua esposa? Você tem dado assistência para ela? E o seu marido? Você tem dado assistência para ela? Porque veja bem, nós temos visto algumas anomalias dentro do ministério. Por quê? Porque quase sempre, se o obreiro é casado, ou a obreira é casada, ou se ela está em um relacionamento, quem tem mais sede de estar fazendo a obra de Deus, detrimento daquele que não tem, vai ter um problema. Porque eu não sei aqui quem já viveu esse tipo de drama dentro de casa, porque você quer fazer a obra de Deus, e nem sempre o seu companheiro e a sua companheira tem o mesmo ritmo que você. E aí, a partir do momento que você se dedica à obra, você vai chegar em casa e vai encontrar outra pessoa te cobrando. Você não fica em casa, você só quer saber de igreja. E aqui nós temos um problema. Eu vou contar um testemunho meu. Quando eu me casei em 2004, dezembro de 2004. Eu tinha mais ou menos 22 para 23 anos. E eu era jovem, gente, tinha fim de semana, por exemplo, eu me lembro que em um único dia, no domingo, por exemplo, tinha domingo que eu ia para 4 cultos. Nossa. Principalmente nessa época de congresso, e as assembleias, as assembleias de Deus, tanto do Ministério de Madureira quanto do Ministério de Belém, tem esse costume de fazer, às vezes, festividade de manhã, festividade à tarde, festividade à noite, enfim. Tem locais que faz 2, 3 cultos. Então eu ia muito para culto, e eu tinha um prazer tão grande, que eu me lembro que quando eu era solteiro, eu não via a hora
eu trabalhava, eu não via a hora de chegar na sexta-feira, porque na sexta-feira era o meu dia de estudar a Bíblia. Porque eu chegava em casa, tomava um banho, jantava, ia para o meu quarto, fechava a porta, eu ficava a madrugada inteira, gente. Às vezes era 3, 4 horas da manhã, minha mãe batia na porta, vai dormir, menino, e eu lá, estudando, pesquisando. Eu tinha esse prazer, tinha essa vontade. Aí eu me casei e eu tentei trazer esse costume, esse ritmo para dentro do meu casamento. Por mais que a minha esposa seja cantora, por mais que a minha esposa entenda o ministério, por mais que a minha esposa me acompanhe, ela é uma mulher, e toda mulher é assim, mulher que é mais atenção, é mais aberta ao sentimento do que o homem é mais razão. Então eu comecei a ir tanto para a igreja que a minha esposa, em um ato de revolta, deixou de ir. Ela ia esporadicamente e me cobrava para ficar mais tempo com ela. Eu estava recém-casado, com 3 meses de casamento, eu tinha que cuidar do meu casamento, mas aí eu estava para cima e para baixo. Não pode. Com 2 anos de casado, um determinado dia eu cheguei em casa, as 2 malas dela estavam no pé da porta. Estou indo para casa da minha mãe, vou embora. Aí não, vem cá, né? Sentamos e conversando. Aí eu tive que entender que não dá para manter o mesmo ritmo de casado. Porém, nós sentamos e acordamos, olha, eu sou obreiro, eu estou numa carreira ministerial, eu entendo sua necessidade, mas a gente precisa trazer um equilíbrio, né? Por quê? Porque quando houver um desequilíbrio, aí o obreiro ou a obreira terá problemas dentro de casa. O ideal é diálogo. Tal dia a tal dia eu vou estar na igreja fazendo a obra do Senhor, mas tal dia, nesse horário, é o nosso momento. Traga um equilíbrio e aí você vai ter um ministério equilibrado. Agora, se você tem o costume de largar a sua casa e se filtrar na igreja e não querer ser mais dela, é óbvio que a outra parte não vai querer mais vir para a igreja, ou vir para a igreja de forma esporádica. E até ela ou ele não vem em um ato de protesto para que você largue um pouco a igreja. A pergunta que eu faço é: antes de Deus criar a igreja, Ele criou a família? Sim ou não? Sim. Sim. Então a prioridade sua é a família. Mas também você não pode abandonar a obra de Deus. A palavra aqui é equilíbrio. Senão, você será um candidato a estar divorciado. E aí é pior. Pois não. Antigamente, era assim, chamava meu marido de uma igreja, me arrumava, muitas das vezes ele se arrumava, na hora ele desistia. Eu também desistia, tipo, então você não quer ir, eu não vou, né? Então, simplesmente, já pronta, eu desistia de ir, né? Aí, beleza, aí chegou um momento que eu falei assim, não, vou fazer minha parte, vou me arrumar e vou para a igreja. Eu comecei a me arrumar na igreja e ele ficava em casa. Aí depois ele começou, tipo, sozinho, se organizar e na hora certa tá. Isso é louvável, né? Porque aqui, diante do seu testemunho, nós temos aqui 2 vertentes. Primeiro, às vezes a mulher, para não criar um atrito, meu marido não vai, eu também vou ficar em casa. Aí a gente tem que trazer para o lado espiritual, porque a salvação é individual. Sim. Agora, se um dos dois tem um chamado e o outro não, isso precisa ser conversado. Olha, meu bem, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, e eu preciso fazer a obra de Deus. Aí é uma questão de entrar em acordo, porque você, de repente, se você peitar sem diálogo, sem nada, você vai criar uma revolta, e aí o diabo se aproveita, e aí você vai ter problema até maiores. Sim. O irmão levantou a mão? Então, eu acredito que a palavra-chave aqui é equilíbrio. Equilíbrio, né? Nós não podemos deixar de fazer a obra de Deus, mas também não podemos deixar assistência dentro de casa, né? Continuando. Um conselho. Quem aqui é solteiro? Provavelmente
você que está na obra de Deus, provavelmente daqui a algum tempo vocês irão querer um companheiro, uma pessoa para compartilhar a vida, sim ou não? Sim ou não? Com certeza. Sim, né? Agora, se eu pudesse dar um conselho, procure alguém e encontre alguém que tem o mesmo ideal de vida que você tem. Mas se não só. Olha, e claro que crente acha cônjuge dentro da igreja, né? Não necessariamente aqui dentro da igreja, mas pode ser em outra. Mas que tenham o mesmo desejo, a mesma vontade que você. Porque se você não vê isso antes, depois, Não dá problema. exatamente, vai ter problema. Tirando uma dúvida, a Bíblia diz que quando se casa se torna um só corpo, uma só carne, um só espírito. Sim, E quando a outra parte ela não está bem, espiritual, ou por algo que tenha acontecido, você também não estará bem, ou eu não estarei bem. é sintomático, Exatamente. né? É Não que a sintomático. pessoa fale que estou bem, mas no reino espiritual não está. Sim, é difícil um obreiro estar com um problema em casa, ele querer estar na obra e a outra parte não vai haver um desequilíbrio e automaticamente vai ser atingido. Não tem como, né? Pois não. Tipo assim, a gente é solteira, a gente arruma um companheiro que não seja da nossa igreja, mas que seja de outra igreja. Sim, A gente é obrigada a seguir a igreja dele e acompanhá-lo na igreja dele. A mulher. não necessariamente. É aí que, mais uma vez, surge a palavra equilíbrio, né? Aí é a questão de diálogo, de conversa, porque veja bem, é comum uma pessoa solteira se envolver com um outro irmão, com uma outra irmã de um outro ministério. Por exemplo, vou usar a irmã como exemplo. Você encontra uma pessoa de um outro ministério, vocês começam a namorar, o namoro fica firme, vem um noivado, um casamento, aí surge a pergunta: iremos congregar aonde? Normalmente a mulher